Oi, gente, muito boa tarde. Vamos embora porque sextou e o Globo Esporte tá no ar. Ana Flávia Nunes estava nessa festa ontem, né? E chega agora com as notícias do Fluminense pra gente. Boa tarde. Ei, Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estava lá, assim, acompanhando todos os detalhes, né, do Cariocão 2026 e trago agora as últimas informações do Fluminense. Mais cedo, tem pouco tempo, o clube divulgou uma nota informando o seguinte, que o treinador Luiz Ubeldia vai ser submetido a um procedimento cardiovascular amanhã e que, se for identificada a necessidade de um tratamento após essa intervenção, o Ubeldia vai precisar de 7 dias de repouso. Caso contrário, ele volta a comandar os treinos a partir de segunda-feira. E eu lembro que ontem a equipe principal do Fluminense se reapresentou e agora então a comissão técnica dá início a esse planejamento para o começo da temporada. Os jogadores que se reapresentaram ontem assistiram a uma apresentação desse planejamento e depois fizeram testes. São testes que medem a capacidade aeróbica e também a resistência de cada um deles. E enquanto isso, a diretoria do Fluminense continua trabalhando no mercado. Ontem o diretor executivo de futebol, Paulo Angione, esteve na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca. Ele deu entrevista, foi perguntado sobre as negociações em andamento. Sobre o Hulk, o Angione disse que o Fluminense continua tentando e confirmou que quem está comandando as conversas com o Atlético Mineiro é o ex-presidente do clube, o Mário Bittencourt. Vamos ouvir. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, só ele pode falar a respeito. Está tentando, mas não posso adiantar nada além disso. Por enquanto, a tentativa é conseguir um atacante e eventualmente um meia, e mais nada. O Samuel Xavier, um dos campeões da Libertadores de 2023, renovou com o Fluminense até dezembro de 2027. No ano passado, o lateral teve a temporada mais artilheira dele pelo clube. Foram 7 gols desse cara aqui, em 57 jogos. Então vai seguir no Flusão. Agora, o Fluminense, falando do tricolor carioca, é uma notícia nova por dia. Ontem o Cícero Melo trouxe informações exclusivas aqui pra gente sobre a possível negociação com o Hulk. E é por isso que eu quero saber do Cissão hoje se nós temos novidades sobre os possíveis reforços do Fluminense para a temporada 2026. Bem-vindo ao Sport Center, Cícero Melo. Obrigado, Joãozinho. Bom dia para você, para a Mari, para o Donk, para o fã de esportes, especialmente o torcedor tricolor. Tenho informações importantes. O que eu posso dizer de momento é que as duas negociações, do Hulk com o Atlético e do Savarino com o Botafogo, nesse momento estão em compasso de espera. O ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, é quem está à frente da negociação com o Atlético, diretamente com a diretoria do Galo. E em relação ao Savarino, o Fluminense vai aguardar até amanhã essa informação que eu tenho. Se não houver o sim do Savarino e também do Botafogo para a negociação que já estava praticamente definida, uma troca envolvendo o Wallace Davi, volante da base do Fluminense, 18 anos, mais uma quantia em dinheiro não revelada, o Fluminense pode desistir do negócio. Eu já vou trazer uma informação que eu obtive agora em relação ao Hulk, mas antes vamos ouvir o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angione, que deu uma entrevista ontem no lançamento, na festa de lançamento do Campeonato Carioca, falando do mercado da bola do Fluminense. Com relação às novas contratações, pode até ser que a gente possa ter um ou outro participando já no primeiro jogo. Mas a tendência é que participe a partir da 4ª rodada. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário e só ele pode falar a respeito. Em relação ao Savarino, Paulo, eu acho que é uma negociação aparentemente um pouco menos complexa, envolve um co-irmão que está aqui próximo do Fluminense, que é o Botafogo. As partes têm conversado. Que tipo de atualização você pode trazer para a torcida do Fluminense? É um atleta que interessa e que também está num processo de discussão. Ainda não tem nada concluído, mas esperamos que consiga concluir o mais rápido possível. O menino é um sonho, não é uma realidade, é um sonho. E a gente entende que no momento é praticamente impossível, até porque o clube não pensa em negociá-lo. Por enquanto, a tentativa é conseguir um atacante e eventualmente um meia, e mais nada. Bom, em relação ao Hulk, que é o que mais interessa nesse momento para a torcida tricolor, obtive uma seguinte informação agora há pouco. Para facilitar o negócio, além de uma compensação financeira, o Fluminense teria colocado uma lista de jogadores à disposição do Atlético para escolher os jogadores que ele quisesse para compor essa quantia aí que vai permitir a negociação fechada com o Hulk.
estariam entre esses nomes John Kennedy, o volante Bernal, uruguaio, e o lateral Guga, que já jogou no Atlético. Que o Atlético poderia, na verdade, querer um outro jogador que esse Fluminense não quer colocar na lista, que é o atacante Serna. Então essa é a notícia nova. O Atlético tem possibilidade de escolher um jogador de uma lista que o Fluminense propôs para facilitar o andamento das negociações. Vamos aguardar. A cada momento tem uma notícia nova em relação a este assunto. O time principal do Fluminense se reapresentou ontem. Estão fazendo aí exames médicos e testes de avaliação física. Os jogadores em pré-temporada. A estreia do Fluminense no Campeonato Carioca já tem local definido. Será o estádio Luso Brasileiro. Próxima semana, quarta-feira, 19h, contra o Madureira. A novela do Hulk não acaba nunca. Ou novela ou série, que é a moda, né? A gente tem que esperar acabar. Até que capítulo vai essa série? Voltamos aos estúdios, Joãozinho. Nunes está lá nas Laranjeiras para falar sobre um assunto delicado, né, minha amiga? Afinal de contas, nas últimas horas, nos últimos minutos, melhor dizendo, uma notícia um tanto quanto preocupante envolvendo o treinador do Fluminense, né? Boa tarde, conta tudo. Ei, Vini, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Pois é, mais cedo, tem pouco tempo, o Fluminense divulgou uma nota informando o seguinte, que o treinador Luiz Beldia vai ser submetido amanhã a um procedimento cardiovascular e que, se for identificada a necessidade de tratamento depois dessa intervenção, o Zubeldia vai precisar ficar 7 dias em repouso. Mas, caso contrário, se não for identificada essa necessidade, né, de tratamento, ele voltará aos comandos dos treinos já na próxima segunda-feira. Então, é uma nota em que o Fluminense não detalha muita coisa especificamente sobre esse procedimento cardiovascular, mas diz que existe, então, a possibilidade de que o Zubeldia precise de 7 dias de repouso. A gente vai aguardar, então, depois que esse procedimento for feito amanhã, uma divulgação de um novo comunicado do Fluminense. Eu aproveito para lembrar que a equipe principal do Fluminense se reapresentou ontem no CT Carlos Castilho. Os jogadores, eles participaram de uma apresentação do planejamento para esse começo da temporada e depois ficaram focados em testes. Eles fizeram vários testes que medem a capacidade aeróbica e também a resistência de cada um deles. E aí eu lembro que, como o Fluminense dividiu o elenco em 2 grupos com datas de reapresentação diferentes, então nesse momento agora os atletas estão em fases diferentes de preparação física e essa divisão deve ser mantida nos próximos dias. Eu lembro que o time principal deve estrear, então, no Campeonato Carioca no dia 25, no Fla-Flu, 3 dias antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente tem agora o elenco completo do Fluminense se preparando para esse começo de temporada, claro, a diretoria do clube continua trabalhando no mercado, né? Inclusive, ontem, o diretor executivo de futebol do Fluminense, o Paulo Angione, esteve presente na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca. Ele deu uma entrevista e foi perguntado, por exemplo, sobre as negociações em andamento, né? Especificamente sobre o Hulk, o Angione disse que o Fluminense continua tentando. Ele não quis dar muito detalhe, ele só disse o seguinte, que o Fluminense continua tentando e ele confirmou que o Mário Bittencourt, ex-presidente do clube, é quem está comandando as conversas diretamente com o Atlético Mineiro. O Angione disse ainda que o clube não busca um zagueiro neste momento, que por enquanto a busca é por um atacante e eventualmente um meia. E o Angione confirmou também, claro, a negociação com o Botafogo pela contratação do Jefferson Savarino, disse que ainda não tem nada fechado, mas que ele espera resolver isso nos próximos dias. Então essas são as informações mais atualizadas do Fluminense para o torcedor que está acompanhando a gente. Vini. Valeu, Ana. Noticiário quente do Fluminense, mercado da bola, expectativa por essa estreia no Campeonato Carioca, né? Ainda sem todos os titulares, e fica aqui a nossa torcida pelo Zubeldia, que vai passar, né, por esse procedimento, né, e fica aqui a nossa torcida para que dê tudo certo. Vamos lá para Porto Alegre. Salve, salve, torcedores do Fluminense Futebol Clube. Tudo certo? Sejam muito bem-vindos, de novo aqui no Redação Nense para acompanhar mais um vídeo. Bom, o Arana e James devem ser utilizados pelo Fluminense nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Os 2 reforços já anunciados vêm treinando no CT e têm agradado o técnico Luiz Zubeldia. E o Fluminense deu início à semana que marca sua estreia no Campeonato Carioca, marcada para o dia 14 de janeiro, diante do Madureira. A formação contará majoritariamente com jovens e atletas com poucas oportunidades, mas 2 jogadores devem chamar a atenção da torcida, Arana e James. Contratados recentemente,
Os reforços têm treinado junto ao grupo que iniciará a competição e serão aproveitados por Zubeldia nas primeiras rodadas, ao contrário dos principais nomes do elenco profissional, que seguem fora das partidas iniciais. O regulamento do Carioca autoriza a utilização de equipes alternativas nas 3 primeiras rodadas, e esse é o caminho adotado pelo Fluminense. O técnico argentino pretende usar esses jogos para avaliar atletas que tiveram menos espaço nos primeiros meses de trabalho. A estratégia se estende também aos reforços, contratados recentemente, que terão o primeiro contato mais direto com o treinador. Diante disso, a tendência é que eles já sejam acionados desde a rodada de abertura do estadual. E a expectativa é de que a dupla componha a defesa titular ao lado do jovem Júlio Fidelis, na lateral direita, e do experiente Igor Rabelo. Até o momento, o treinador ainda não definiu uma equipe principal nesta primeira semana de atividades. Os trabalhos iniciais têm sido voltados ao aprimoramento físico, inclusive com exercícios utilizando a bola. Alguns atletas, como Santi Moreno e Lescano, chamaram atenção pela boa condição na reapresentação. Entre os mais jovens, além dos que já integravam o elenco profissional, como Júlio Fidelis, as promessas da geração 2008, Wesley Nathan e Naaran Lucas, vêm agradando a comissão técnica durante os treinamentos. Bom, então é isso. Quero agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos, se cuidem e eu fico aqui, te esperando nos próximos vídeos. Até mais!